aqui, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente do que foi essa viagem do Santos, mais uma das muitas que vocês fizeram. É verdade, nós estivemos em 60 e eu gravei bem esse jogo, porque foi a única vez que o Santos esteve na Polônia e nós não jogamos na capital, e sim no interior. Então esse jogo marcou muito. Escalação do Santos: Laércio, Calvé, Mauro e Zé Carlos, Formiga e Zito, depois vai entrar o Urubatão, Sormani, Mengalvio, depois Ney, Coutinho, Pelé e Pepe, depois entrou um pouquinho Tite. Estádio lotado, o Santos um sucesso. O Santos ainda não era campeão do mundo, seria campeão 2 anos depois e bicampeão 3 anos depois, mas o Brasil era o campeão mundial, né, Pepe? Aí já era campeão mundial. E, com curiosidade, tinha o Calvé jogando na lateral direita. Ele havia sido contratado, um grande quarto zagueiro que foi, ao Grêmio de Porto Alegre, mas como o Formiga estava em grande forma, o Lula optou por colocá-lo na lateral direita. E tá jogando o Sormani ao invés do Dorval, né? Aí realmente eu não me recordo se o Dorval estava machucado, porque o Dorval era o titular absoluto. Mas como o Sormani tinha descendência italiana e nós íamos jogar algumas partidas na Itália nessa excursão, talvez o próprio lançamento do Sormani aí nesse jogo foi para que os italianos, dirigentes do Mantova, o vissem jogar. E deu certo, né? Deu certo. O Sormani, depois dessa expulsão, acabou ficando na Itália definitivamente, se naturalizou, chegou a jogar na seleção italiana e até hoje vive na Itália, embora seja dono de meia Jaú. Ele tem patrimônio aqui no Brasil? Tem, ele é de Jaú e tem uma quadra lá que é toda dele. Ele tem filho jogando bola também na Itália, ele fez a vida toda lá. Tem, o Canjola, como é o apelido dele, é um bom moço. E... O Sormani ali, né? Ele que meteu a bola, não foi? Foi ele que cruzou. Coutinho tá aí, ele fez o gol, o Sormani fez o primeiro. Sormani, tá aí o gol, ele cruzou e completou. Realmente deu certo, né, então. E naquela época não tinha perigo de ser o lateral que estava subindo, porque não tinha muito negócio de lateral subir, era o ponta mesmo, né? Por isso que a gente fazia muito gol, os ponteiros não ajudavam a defesa e a gente tinha mais fôlego para chegar na frente. O jogo foi fácil, o adversário vinha precedido de bons resultados, sabe? Mas o jogo foi fácil porque o Santos, pela própria imagem que vocês estão vendo, tomou conta do jogo. Agora um penal aí que o árbitro não deu, já havia os árbitros facciosos naquela época. Porque foi claríssimo. Foi claríssimo. Essa é a tabelinha, né? É o Coutinho mesmo? É o Mengalvio. Mengalvio que tá vendo de trás. O Coutinho tá aqui no meio, né? O Coutinho e o Pelé tem uma certa semelhança em alguns momentos, não é, Pepe? Eles se pareciam bastante, principalmente quando o jogo era à noite. Embora o Pelé fosse mais forte, o Coutinho mais baixo, mais gordinho, eles, jogos à noite, principalmente na Vila Belmiro, que era aquela luz de boate, né? Toda jogada errada que acontecia, os locutores da época diziam que foi o Coutinho que fez. O Coutinho fazendo gol aí. Quer dizer, a jogada errada era do Coutinho. Do Coutinho. Quando a jogada era brilhante, era o Pelé. Então o Coutinho optou por colocar um esparadrapo no pulso para que ele se diferenciasse do Pelé. E avisou todo mundo, só estou com o esparadrapo no pulso, sou eu. Para ficar ciente que ele curtiu tanto nas boas como nas más jogadas. Olha lá o Pelé fazendo a festa. O Coutinho, me parece, nesse jogo ainda era muito novo, né, Pepe? Você vê que o próprio dia do jogo, 25 de maio de 60, o Coutinho tinha 16 anos de idade. 16 anos de idade. Ele começou a jogar no Santos com que idade? Com 15. No time principal? Principal. Tanto o primeiro jogo do Coutinho na Vila Belmiro, no Santos Futebol Clube, foi uma curiosidade, porque nós fomos jogar com a Portuguesa Santista. E foi na reinauguração dos refletores do campo de Eurico Mursa. Certo. Logicamente, um jogo à noite. E o Santos teve que conseguir um atestado para o Coutinho poder jogar, porque ele era menor de idade, ele tinha 15 anos de idade. Não poderia jogar? Poderia jogar à noite, depois das 21 horas. Que coisa impressionante. Então, pera lá, o Coutinho a gente tem ideia, que o Coutinho, eu pelo menos tenho essa ideia, de que o Coutinho jogou o quê? Até metade da década de 60, por aí. Então, com que idade o Coutinho parou? O Coutinho acho que parou com 27 anos. 27 anos. O que aconteceu, hein, Pedro?
Olha que A defesa. grande fase do Coutinho foi entre os 15 e os 23, porque depois ele tinha uma tendência para engordar, ou como dizia o nosso saudoso, querido treinador Lula, tinha uma promoção para engordar. Então o Coutinho brilhou dos 15 aos 23 anos. Depois, daí para frente, ele teve problemas de contusão no joelho e não voltou a ser o mesmo. O Lula tinha um olho clínico muito bom. O Lula, se você colocasse 50 jogadores para ele observar, ele escolhia os 11 melhores. E ele viu muita condição no Coutinho. E o Coutinho ficou aí já devagarzinho se revezando com o extraordinário Pagão. Aí o Pagão saiu, o que facilitou a subida, ou o Pagão ainda estava lá quando o Coutinho pegou a posição? Não, eles jogaram muito tempo os dois, né? Tanto o Coutinho como o Pagão. Agora o Pagão não tinha muita sorte, era muito frágil, se machucava muito. Até que em 61 ou 62 o Pagão acabou indo para o São Paulo Futebol Clube. Adivinha aí. Ah, nossa senhora, mas que festa, hein? E foi mesmo, caixa. É do Pelé, lógico, né? É. Ou é o Coutinho? Não é o Pelé. Então 2-0. Assim, quando ele partia não tinha erro, né? Não tinha erro. Tinha um arranque fabuloso. Aí o banco de reserva do Santos. Pepe, quando o Coutinho chegou, vocês imaginavam que ele fosse ser do nível do Pelé? Ou, para perguntar melhor, ele era do nível do Pelé em alguns momentos? Não, o pessoal comenta que o Coutinho dentro da área, ele até era mais frio do que o Pelé para fazer os gols. Se ele tivesse que jogar a bola 5 vezes embaixo da perna do zagueiro, ele jogava. Você concorda com isso? Concordo. Não, eu concordo que ele era um jogador muito frio. Aí ele fez um gol de bico aí. Não era normal ele fazer gol de bico. Mas aí se ele não chuta de bico, o cara sola, né? Tem que ser mais rápido. Mas do nível do Pelé, não. O Pelé não... Não, né? Não existiu e nem vai existir. Vocês percebiam isso? Nós Sabia que ele era um jogador de muito talento, mas que, evidentemente, o Pelé era anormal, né? Eu até digo que o Pagão, para jogar com os ponteiros, o Dorval, no caso eu, era melhor do que o Coutinho. O Coutinho, ele se assimilou muito com o Pelé nas tabelinhas, né? Então eles centralizavam muito o jogo, né? Naquela época não tinha treinador de goleiro, nós que treinávamos os goleiros mesmo, sabe? Então, quer dizer, era ele ficava, eu pelo menos, no meu caso que eu era o cobrador de faltas, né? Naquela época não tinha essa mamata que tem hoje, barreira, móvel e tal. A gente pegava o massagista, o roupeiro e colocava lá. Eles ficavam com medo, né? É lógico. Então fazia a barreira, aí o gol do Pelé de novo. Gol do Pelé. Então tá 4-0 já, né? É isso? 4-0. 4-0. Não tinha perdendo conta, é isso não? É 4-0. Não apareceu nenhum gol do inimigo, talvez. Nada, não. Que tá 0 tá, só não sei se tá 3 ou 4. Foi Pelé 2, Coutinho e Sormani até agora. E Sormani, 4-0, tá certo, é isso mesmo. Então, mas aí, e quando acertava uma bolada no coitado do massagista? Olha esse gol. Esse deram pro Pelé, mas acho que o Coutinho tocou antes. A bola ia entrar, mas o Pelé completou, né? O Pelé tá aí, olha lá, o Pelé meteu, né? Olha lá, o outro chega e toca antes. Então, olha aí, não são 1.287, são só 1.286 os gols do Pelé, apenas. Tá vendo? Tem que colocar realmente a pulseira no braço. Até eu me confundi aí. Mas realmente era uma semelhança, inclusive na forma, né? Por isso que as tabelas saíam tão fáceis, né? Aliás, a propósito da tabela, eles treinavam tabela? Não. Era uma coisa natural e normal, né? Treinava, o Lula, quando tinha tempo, ele dava coletivo, né? Ele dava coletivo e treinava tabela normal. Agora ficar depois do treino ensaiando tabela, isso nunca aconteceu, né? Não, o Lula dava muito coletivo quando tinha tempo, né? Quando a gente perdia um jogo, ele pegava o professor Alcindo Pellegrini, que era o nosso preparador físico. Quando a gente perdia um jogo, o Lula ficava chateado, ele dizia, dá uma arrasa quarteirão neles. Arrasa quarteirão era aquele puxadinho? É, puxadinho. Mas em termos até disso, você hoje é um grande treinador de futebol, ganhou tudo que se pode ganhar no Brasil, né? Hoje, em termos de condicionamento físico, essa coisa mudou muito, né? Mudou muito para melhor, né? Para melhor. Olha o gol olha, os homens também faziam um gol bonito, olha aí. O gol foi bonito. O Laércio está no gol ainda ou já está o hino? O hino? Então acho que é o Laércio. É o Laércio. O hino foi um goleiro contratado ao Sul, né? Sei, olha que beleza de gol, hein? Não se firmou como titular do Santos, realmente o Laércio.
Até a chegada do Gilmar, só dava Laércio. É ele mesmo, né? É. Depois o time da Polônia ainda faria um segundo gol, a gente não tem as imagens, o final foi 5-2 para o Santos. E depois, repito, né, 2 dias depois foi jogar em Munique e ganhou de 9-1 do time local do Munique, não do Bayern, né? O Munique 1860. Munique 1860. Exatamente. O Pepe, onde o Santos ia, casa cheia, hein? É, exatamente. O Santos tinha muitos jogadores de seleção, mas principalmente por causa do Rei, né? Por causa do Criolo. Às vezes colocavam anúncios, Pelé Futebol Clube, em vez de Santos Futebol Clube. Tá certo. Pepe, muito obrigado pela sua presença aqui, contando um pouquinho da história do maior time de futebol que o mundo já viu. Realmente, o Santos maravilhoso, e eu tenho certeza que você ficou muito feliz de fazer parte dessa escola magnífica escola de bola, e depois sim, né, de um homem chamado Pelé, mas eram todos vocês maravilhosos. Realmente foi uma fase áurea que eu me orgulho de ter participado dela. Obrigado, Pepe. Um abraço.